Fala galera, boa noite. Vamos começar mais um dos nossos treinamentos aí. Espero que esse conteúdo agregue bastante valor para vocês e que consiga realmente dar um start aí no processo de transformação do comercial de vocês. Então, o que a gente vai falar hoje é exatamente sobre prospecção outbound, tá? Que é, na verdade, uma estratégia... Tatiane, vê se não é o volume do seu computador, tá? Vê se vocês conseguem confirmar aí no micro de vocês, tá? Então, a gente vai falar hoje um pouco sobre prospecção outbound, né, que é exatamente uma estratégia onde você para de depender, né, das indicações, né? Então, acredito que muitos de vocês que estão participando hoje dependem quase que exclusivamente da indicação, né? A gente sabe que a indicação ela é um meio, né, de aquisição de cliente muito bom, né? A gente sabe que a taxa de conversão é excepcional, mas o problema maior é a questão da insegurança, né? Então vamos entender um pouquinho aí, né, sobre como que é formada a empresa, quais os estágios, né, que as empresas normalmente passam. Então, primeiro vamos entender qual é o propósito desse workshop de hoje, né? Que a única solução, né, para você ter uma constante de clientes é você não depender apenas de indicações, né? Você vai aprender como fazer a prospecção ativa, né? Você vai aprender a colocar a esteira de oportunidades para rodar, ou seja, a tua geração de clientes aí constante, e como que você faz, como que você usa isso, né, para alcançar um super crescimento, tá? Então, primeiro, a gente vai entender quais são os estágios de um negócio, né? Todo negócio ele tem vários estágios, né? Eu acredito que vocês vão identificar bastante com esses estágios. Então, assim, tem o estágio inicial, né, que é exatamente quando a empresa inicia, né? Então, passando pelo estágio inicial, ela entra na fase de sobrevivência, né? Que nessa fase de sobrevivência, normalmente, é quando o empresário ele luta para pagar as contas, né? Então, normalmente não consegue nem tirar lucro ainda. O grande desafio dessa etapa é você conseguir honrar com todos os compromissos. Passando por essa etapa, a empresa entra na fase de sustentabilidade, que é quando o empresário já consegue receber, já consegue se pagar, e a maior parte das empresas fica por aqui. Porque normalmente nessa fase é quando o empresário ele entra naquele estágio, naquela zona de conforto, né? Então o que acontece na grande maioria das vezes é que os empresários eles ficam oscilando entre a sustentabilidade e a sobrevivência. O problema é que você só começa a colher de verdade os resultados na fase de crescimento, né? É na fase de crescimento que você encontra o grande segredo, que é a esteira das oportunidades. É nesse ponto que você aprende a controlar a entrada de oportunidades para o seu negócio, que vai garantir o seu super crescimento, tá? A fase de escala é quando o seu negócio já começa a valer muito, que você já consegue até vender o teu negócio por valores assim que você nem imaginava, tá? E aí esse é o grande segredo, né? Quem tem demanda resolve todos os seus problemas. Então o grande segredo está em controlar a demanda. E aí a gente entra um pouquinho falando sobre demanda, né? Se você não domina a sua geração de demanda,
com certeza o seu negócio vai deixar de existir. Tá? Então, o grande desafio, o seu grande objetivo, na verdade, é você controlar a sua geração de demanda. Tá? Isso aqui é para vocês terem uma ideia das empresas que abriram, tá? E das empresas que fecharam. Tá? Então, como vocês podem perceber, em 2016, esse aqui é um dado do IBGE, tá? Então, em 2016, 648 mil empresas foram abertas. Porém, 719 mil fecharam. O que eu quero passar para vocês é o seguinte: mais empresas fecham por ano do que abrem. O grande segredo, tá? Como é que funciona essa equação, tá? Vendas é igual a gestão financeira. Tá? Você não tem como ter mais... Nenhuma empresa sobrevive tendo mais custos do que receita. Então, venda é o que vai te gerar receita. E aí, o importante é a gente entender o que a gente pode estar fazendo de errado. Então, alguns erros que são fatais na construção de um processo de prospecção, ou seja, num processo de captação de clientes, são erros que a gente comete e às vezes sem nem saber. Eles entram na rotina de um jeito que parece que a gente nem acredita que aquilo seja um erro, na verdade. A gente tem aquilo como um hábito. E um dos erros mais comuns, né, é a gente achar que a ferramenta vai fazer o nosso trabalho. Tá? Então, assim, ferramenta não serve. Se você não tem um bom processo, a ferramenta ela não serve de nada. Você pode ter o melhor carro, você pode colocar dentro desse carro o melhor piloto, tá? Porém, se você não souber aonde você quer ir, aonde você quer chegar, o melhor carro, o melhor piloto não vai servir de nada. Tá? Então, Bill Gates, né, falou algumas coisas sobre automação. Né? Então, a primeira regra de qualquer tecnologia utilizada nos negócios é que a automação aplicada numa operação eficiente, ela aumentará a eficiência. Não sei se vocês sabem, mas Bill Gates, ele previu isso que está acontecendo. Né? Há alguns anos aí, depois vocês podem procurar aí no YouTube sobre essa palestra que ele falou sobre essa previsão, né, de um vírus, né, que iria devastar, que iria tirar a estabilidade do planeta. Né? E a segunda regra é que a automação aplicada numa operação ineficiente, ela aumentará a ineficiência. O que ele quer dizer com isso? Que se você coloca um processo automatizado, tá? Se você automatiza alguma coisa, tá? Sem você ter um processo muito claro, tá? O que você vai aumentar é a sua ineficiência. Você não vai ganhar produtividade, você não vai vender mais, você não vai alcançar os seus resultados se você não tiver um processo bem definido. Se você não souber muito bem aonde você quer chegar. A ferramenta é só um complemento. Tá? Ela é só como o próprio nome diz, uma ferramenta para você atingir aquilo que você quer de forma mais fácil, mais econômica, mais rápida. E parte desse erro também é isso, né? Não terceirizar o seu sucesso. A gente costuma, né, colocar a culpa em coisas sobre a gente não estar evoluindo, a gente não estar vendendo mais. Então, às vezes você contrata uma ferramenta, né, e você está esperando que aquela ferramenta gere o teu sucesso. Tá? Não adianta. Sem pegar o telefone,
ligar para o cliente, entender daquele cliente se ele realmente faz sentido, se faz sentido o que você oferece para ele, não adianta, a ferramenta não vai fazer nada disso. Não adianta você terceirizar, colocando a culpa nos concorrentes, colocar a culpa na economia, colocar a culpa no mundo externo, tá? Se você não tomar as rédeas sobre o teu sucesso, sobre o seu futuro, não tem como. Não tem como. O seu sucesso só depende de você. O que está acontecendo agora, não só no país, mas também no mundo, se você não tomar uma providência para levar a sua empresa para outro patamar, para outro degrau, para cima, não adianta que ela vai morrer. Tá? Então, a sua empresa, para ela sair da inércia, para ela sair desse momento que a gente está, você vai precisar buscar uma solução. Tá? E não adianta colocar qualquer culpa que seja em qualquer momento que você esteja vivendo. A gente já viveu dezenas de crises, umas mais pontuais, outras como essa, mundiais. Tá? E um segundo erro, na verdade, um erro que também é muito comum, é que normalmente algumas empresas, principalmente nessas empresas que prestam serviço para manutenção predial, é muito comum a gente ver empresas que fazem de tudo. Ah, não, mas eu faço a parte de elétrica, eu faço a parte de hidráulica, eu faço a parte de fachada, eu faço a parte de terceirização de serviço. Acaba que você faz de tudo, mas não é especialista em nada. Então, o que é interessante a gente entender nessa etapa? Por mais que você consiga fazer de tudo, tá? O ideal é que na hora que você for atrás de um cliente, quando você for focar num público de cliente, você foque no que é a sua especialidade. Tá? O que você faz de melhor? O que os seus clientes que você já atendeu com os diversos serviços, quais deles mais te elogiaram, te chamaram para um segundo serviço? Ou seja, foca num tipo de lead, num tipo de cliente que você quer atender, porque você sabe que aquele cliente você vai atender melhor, ele vai te indicar outros clientes, né? Então, é importante a gente entender que existem 3 tipos de leads, né? Os que são lanças, os que são redes e os que são sementes. Os lanças, o que é? É aquele que você vai através da prospecção outbound. Tá? Os de rede são os que você vai através do inbound marketing. É aquele que você atrai, você joga uma rede para ver o que vem para você. E os sementes são aqueles que já são seus clientes, tá? E que você busca que eles tenham tido o maior sucesso possível, tá? Para que eles recomprem ou que indiquem outros que possam comprar com você. E aí o que é melhor? É melhor o inbound ou é melhor o outbound? Muitos vão falar que o inbound é melhor, por causa disso, daquilo. Quem trabalha com inbound vai falar que o inbound é muito melhor, né? Quem faz a prospecção outbound vai falar que o outbound é melhor, por N motivos, vai falar lá que não, é muito melhor eu fazer o outbound, porque assim eu consigo ir até o cliente e tal. E na verdade, não existe o que é melhor, o que é pior, tá? O que existe são 19 canais de tração. Ou seja, o que existe são diversas maneiras de você chegar até o cliente que faz sentido para o teu negócio, e aí você precisa entender o quê? Aonde que o seu cliente normalmente está inserido. Tá? Ele está nos blogs, né? Ele aceita muito melhor uma publicidade, ele aceita muito melhor o contato através de relações públicas, né? O Search Engine Marketing é o que a grande maioria conhece como Google Ads, né? Então, é o motor pago, né? Então, esse é o Search Engine Marketing. Muita gente já utiliza, né? Talvez até gaste muito mais do que deveria, de fato, se realmente entendesse quem é o seu cliente,
tá? Então poderia economizar muito, é uma excelente ferramenta. A gente na Engelink usa muito, né, esse modelo de atração de clientes. Né? As mídias sociais e os display ads, os display ads são os Facebook ads, Instagram, são aquelas propagandas que aparecem nas redes sociais. Existem também os anúncios offline, né, que podem ser através de panfletos, através de... Hoje em dia não existe mais outdoor, mas tem o BuzzDoor, enfim. São esses anúncios que são feitos fora da internet. Né. Existe o SEO, né, que é a otimização, né, do motor de busca, que é o Google. Né. Como é que você faz isso? Quando você gera conteúdo relevante. Né. Então, nessa palestra aqui que a gente está fazendo, nesse webinar, nesse workshop que a gente está fazendo, por exemplo, se isso for um conteúdo relevante para o Google, ele passa a disponibilizar para mais pessoas. Tá? Isso de forma orgânica. Então, o SEO ele usa a inteligência artificial do Google, né, dos motores de busca, né, para entregar para quem está buscando o melhor conteúdo relevante para aquela pessoa. Né? Então, galera, tem 24 aí online. Vamos clicar no gostei aí para estimular o nosso SEO também. Existe o marketing de conteúdo, né, que é você engajar as pessoas através de um conteúdo rico que você publica, algum conteúdo que esteja num blog, por exemplo, né, ou até mesmo nas redes sociais. Tem o e-mail marketing, a gente também utiliza muito, né, a parte de e-mail marketing para divulgar quem nós somos, o que nós fazemos, né, como que a gente pode gerar valor para o negócio. Tem a engenharia, né, de marketing, tem o marketing viral, que são aquelas estratégias para você ir compartilhando, né, através das outras pessoas, né, quem recebe a propaganda vai divulgando para outras. Né. Existe o business development, que é você fazer parcerias. Né. Então você consegue parcerias que possam atrair o teu negócio. Dentro desse mercado predial, eu vejo que isso é bem interessante. Tá? Então, independente das ferramentas que você vai utilizar ali, você buscar parcerias também traz um bom resultado, pelo que eu vejo aí com a grande maioria dos nossos fornecedores. A parte de vendas em si, né, que é a parte da venda ativa, da prospecção ativa, que é exatamente a prospecção outbound. Existem os programas de afiliados, que é você trazer os clientes para curtir a sua página, e ele se afiliar na sua página e você conseguir dar desconto, por exemplo. Tá? As plataformas existentes, a Engelink é um desses canais. Tá? Ela está exatamente inserida em uma plataforma, tá, que vai te gerar demanda. Tá? O nosso objetivo é exatamente isso, ser uma plataforma de geração de demanda para o mercado predial. Existem as feiras de negócios, que no Rio ainda não são tão frequentes. Dentro desse mercado predial, eu também não vejo como sendo muito frequente ainda, mas que traz um bom resultado. Tá? Eu vejo que os fornecedores que participam das feiras, eles conseguem fazer ou bons negócios, tá? Ou boas parcerias. Eles conseguem ter um bom resultado através das feiras. Tá? Os eventos offline, as palestras, né, e as criações de comunidade. Todos esses são canais onde você pode ajudar o teu negócio a dar um próximo passo, dar um passo maior, né, onde você consegue levar o teu negócio para o super crescimento. O que você precisa fazer é analisar esses canais e ver aonde que o seu cliente está inserido. Principalmente, não é você ver aonde que para mim eu vou tentar isso, vou tentar aquilo. Não é tentar, é estudar. Tá? Estude o seu cliente, veja do seu cliente o que ele faz, aonde que ele está. Se ele está mais na internet, se ele está mais no meio offline. Então, essa é a função de você conhecer os canais. Tá? E quando você conhece os canais, você consegue dar tração, você consegue aumentar, você consegue dar o combustível que o seu negócio precisa. E aí, vou continuar fazendo inbound. Ok, inbound, o que é um inbound na verdade? Você primeiro identifica qual é a dor maior do seu cliente, tá? Qual é o maior desafio do seu cliente,
tá? E aí você divulga um material rico para aquela dor, tá? E aí você vê quem é que vai te procurar, quem é que você vai conseguir pescar com aquela rede ali que você jogou. Com isso, o maior desafio do inbound, tá, é você identificar o fit, né? O que é isso? É você qualificar aquele cliente para saber se ele está pronto para comprar com você, tá? Então você joga a rede e você qualifica os que chegarem para você. A diferença para o outbound é que primeiro você vai identificar o fit, ou seja, quando você atirar nele, quando você for fazer a prospecção no cliente, primeira coisa que você vai tentar entender é qual o fit que aquele cliente que você está em contato, ele tem com a sua empresa, com o que você faz, o que vocês se unem, o que combina ali entre vocês dois, tá? Após esse momento, se combinar, aí sim você vai identificar qual é a dor. Identificando qual é a dor, aí você vai, de fato, tentar vender para ele. E aí eu pergunto para vocês, vocês conseguem pescar dentro do mercado que vocês trabalham um tubarão com uma rede? Coloca aí no chat. É mais fácil, você consegue pescar um peixe grande com uma rede? O que acontece é que peixe grande, ticket grande, o cliente que está com o ticket grande, o comprador que está com o maior ticket, você não pesca ele com rede. Você pesca ele como? Você pesca ele de arpão. Então é você que vai até ele. Você consegue ter muito mais resultado, ou ter resultado muito mais rápido, quando você identifica quem é o teu cliente, quem é o teu peixe grande, e aí sim você vai até ele. Você vai entender se esse cliente ele de fato está com a conexão que você achou que tinha, tá? Ou se ele tiver esse fit já contigo, qual é a dor dele e se o teu negócio pode suprir. Isso vai te trazer resultado muito mais rápido. Isso vai te dar um retorno sobre o seu investimento mais rápido, tá? E aí existe um outro erro também que é muito comum, tá? Que é a gente achar que um template de e-mail ou um template de um script de ligação, que uma coisa engessada, aquilo vai salvar a sua vida. Você dispara e espera colher o resultado, né? Eu chamo isso de prospecção preguiçosa. Ou seja, você não quer investir o seu tempo em conhecer o seu cliente, entender quais são as dores dele, conhecer a fundo o que você pode resolver para ele, para que de fato você gere valor. Então você joga aquela mensagem aberta, que serve para todo mundo, né? Normalmente você, numa prospecção preguiçosa dessa, você acaba falando muito mais de você do que querendo entender de fato qual é a dor do seu cliente, né? E o que acontece com isso é que você não consegue resultado. Se você não estiver disposto a investir tempo para conhecer o seu cliente, entender a dor do seu cliente, de fato, se o teu negócio atende esse cliente, se você quer ter resultado, mas não está disposto a investir o seu tempo nisso, a maior verdade é que você não vai ter resultado, tá? Então, se você quer fazer uma prospecção de efeito, que de fato vá se encaixar com o seu cliente, você precisa conhecer o seu cliente primeiramente, tá? E aí acaba que você coloca a sua energia na execução, né? E acaba se esquecendo da construção. Então você investe muito tempo, você joga tempo fora, dinheiro fora, em criar e-mails, em usar as ferramentas para fazer os disparos. Você gasta muito tempo ligando para um monte de gente. Para quê? Para falar de você, né? Então você não constrói uma estratégia em cima daquele cliente
que de fato vai levar conteúdo, vai levar valor para ele. Tá? Então, o tempo na construção é muito comum nesse mercado predial. A gente vê o que? Os fornecedores, de uma forma em geral, isso aí vocês, não precisa me responder no chat não, mas acredito que muitos vão se identificar. Você gasta tempos absurdos fazendo milhares de visitas, porque você acredita que aquela visita na verdade está sendo a sua fase de qualificação ainda. E aí você faz aquela visita e quando você chega lá, quando você sai de lá, na verdade você pensa, o que eu vim fazer aqui? Isso acontece por quê? Porque esse cliente ele não tinha fit com o teu negócio. Né? Você não construiu uma estratégia para entender se aquele cliente merecia a sua visita. E o pior de tudo, se ele vai merecer a sua proposta. Porque um erro que acontece muito nessa fase da execução, tá? A pessoa vai, a empresa vai, faz a visita, ela vai embora tendo plena certeza que não valeu a pena, se pergunta o que eu vim fazer aqui, e ainda assim leva às vezes 1 dia, 2 dias para elaborar uma proposta e mandar para essa pessoa. Então assim, vai muito além, né? E nisso tudo você está jogando fora todos aqueles clientes que estão prontos para comprar de você e naquele momento você não está atendendo, porque você está perdendo tempo com essa pessoa. Né? Então, você investir nessa parte, né, da construção é muito importante. Então você acaba querendo gerar oportunidade e torce para achar o cliente certo. Né? Ou seja, você faz um monte de visita, um monte de proposta, e quando alguma dessas compra de você, você fala que todos aqueles outros tinham outros problemas, você terceiriza, né? É aquilo que a gente já falou, você terceiriza o sucesso. Né? Todos aqueles outros, não é isso. Né? É porque você atirou para tudo que é lado e por acaso acertou um alvo. Porém, se você mirasse em todos os alvos que são semelhantes a esse que você acertou, provavelmente você acertaria muito mais alvos. E aí, mais um erro, que é você prospecta quando lembra do cliente. O que é isso? Você está com serviço, está executando, está acompanhando obra, está fazendo um monte de coisa e a prospecção ficou de lado. Você entrou ali na tua zona de conforto, está ali, não precisa prospectar nesse momento. Qual o grande problema? Isso acaba. E quando isso acaba, isso vira um transtorno. Porque você volta a estaca zero. É como se sua empresa estivesse começando tudo de novo. Você não gerou aquela rotina, aquela frequência, né, de entrada de cliente. E você, além de tudo, usa apenas um canal de prospecção. Usar apenas um canal de prospecção, você fica totalmente limitado. Então, além de você demorar, não ter frequência e sequência na sua prospecção, quando você decide voltar a prospectar, você só conhece um canal. Você não sabe onde seus clientes estão. Você só conhece aquele canal. Aquele canal às vezes te traz um resultado bom, às vezes não. E aí o que acontece? Quando você não consegue ter um sucesso na velocidade que a sua necessidade depende, da onde vem a culpa? Do canal, da economia, da política, de tudo. Né? Então, não se mapeiem em apenas um canal de prospecção. Tá? Usem vários canais de prospecção. A gente vai falar sobre alguns deles mais a fundo, né? Alguns que a gente acredita até que estejam muito mais inseridos na tua rotina, na sua realidade. E aí o que acontece é que aí, além de tudo, você não qualifica as suas oportunidades. Você investe muito tempo em quem nunca vai comprar de você. Eu já falei com muitos de vocês, né? Existem algumas estatísticas aí sobre vendas. 80% dos seus clientes não vão comprar de você. 80% das pessoas que você prospectar, mesmo dentro do seu perfil de cliente ideal,
mesmo essas pessoas, 80% não vai comprar de você. 80% das pessoas ali no outbound, quando você identificou o fit, né, aí você tem fit com aquela empresa, com aquele cliente tem fit contigo. Mas quando você vai entrar na dor dele, a dor dele não é suficiente ainda para ele te contratar. E se você não sabe fazer essa qualificação, você perde muito tempo, você se desgasta muito com esse cliente e ele não vai comprar de você, pelo menos não nesse momento. Tá? E aí você acaba perdendo oportunidades de negócios que estão disponíveis para você naquele momento e você deixa elas de lado porque você está dando atenção para o cliente errado. Sem filtro de qualificação é como ensinar física quântica para um bebê. Você tem que ter os filtros ali de qualificação que vão te mostrar se aquele cliente vai avançar para o próximo passo ou não. Tá? Não adianta você querer ensinar tabuada, tá, para uma criança que está na pré-escola. Não adianta você querer ensinar coisas muito complexas para quem não está pronto para compreender o que você está passando. Tá? Então esse filtro é o que vai garantir para você que aquela pessoa ela não só tem fit, como ela tem total consciência do tamanho da dor dela, tá? Ela tem total consciência do que você pode resolver para ela, tá? Então aí existe uma questão bem interessante aqui. Quantos de vocês que estão assistindo essa aula tiveram aulas, tá, na faculdade ou no curso técnico que fizeram sobre vendas? Responde aí no chat. Quem teve aula sobre venda na formação técnica que teve? Tem um pequeno delay aqui, tá, galera? Então, às vezes demora um pouquinho para ler o que vocês mandaram para mim. A grande verdade, tá, galera, é que é o seguinte: vendas é uma coisa que você não aprende em faculdade nenhuma. O máximo que você tem, por exemplo, numa faculdade de engenharia, de arquitetura, é de orçamento. É como elaborar um orçamento, como montar um orçamento. Se eu tiver errado, vocês me corrijam, tá? Mas nem mesmo na faculdade de marketing existe matéria sobre venda. Então, para você entender sobre venda, você tem dois caminhos. Tá? Ou você vai no caminho de buscar conhecimento, né, de ler muito, né, ou vai buscar meios de chegar até ela. Tá? E aí tem uma parte, né, do filme Alice no País das Maravilhas, onde a Alice, né, pergunta para o gato: onde é que fica a saída? E aí o gato, rindo, né, respondeu lá para Alice: depende. E a Alice replicou para ele, né, depende de quê? E aí o gato respondeu para ela: depende para onde você quer ir. Então, tudo só vai depender, o caminho que você vai seguir, o caminho que você vai atingir, aonde você vai chegar, somente depende de você. A saída que a Alice estava pedindo aí, que hoje acredito que muitos de vocês estejam buscando a saída para essa crise que a gente está vivendo, para esse momento diferente que a gente está vivendo, tá? Essa saída só depende de vocês. Tá? Isso aqui não é um workshop motivacional, nada disso, tá? Mas pergunte aí, para dentro de você, né? Se responda: aonde eu quero chegar? O que eu estou fazendo hoje é o suficiente para eu encontrar a minha saída? Para eu encontrar a saída para a minha empresa? Se eu ficar onde eu estou agora,
tá? O que vai acontecer com a minha empresa, com os meus negócios? Faça essa pergunta, responda para você mesmo, tá? E veja qual é a sua saída. Analise qual é a sua melhor saída, tá? E aí lá no início a gente falou um pouco sobre os estágios de um negócio, né? E que na fase de crescimento ali é quando você encontra o super crescimento, né? Quando você monta a sua esteira de oportunidades, né? O que acontece, tá? O que mais acontece é o seguinte, é que existe a fase A, que é onde está amarelinho, a fase B, que é essa parte turbulenta aí, né, que é a fase do meio, a fase das incertezas, e a fase do supercrescimento, que é a fase em verde. Tá? O que acontece é que a grande maioria das empresas fica na fase da interrogação. A grande maioria das empresas, ou elas morrem tentando sobreviver, tá? Ou elas ficam naquele grande ecocardiograma, né? Que ou elas estão vendendo e estão bem, né? Ou elas estão prospectando. Ou elas estão vendendo ou estão prospectando. Então acaba que a sua rotina, né? ela se torna totalmente inconsistente. Você não consegue gerar um número de possíveis clientes, aquela demanda necessária que você precisa para que você não precise ou se dedicar a uma coisa ou se dedicar a outra. Você não encontra a sua esteira de oportunidade. Você não criou um processo para que você não ou esteja vendendo ou esteja prospectando. Então a grande maioria das empresas sempre fica travada, ela fica presa no estágio intermediário ali. E o que acontece é que para você gerar demanda, tá, é necessário você olhar para a prospecção como se fosse uma linha de produção. Tá? Você precisa colocar os clientes para dentro numa velocidade onde você consiga acompanhá-los e vender para eles, tá, no mesmo ritmo, na mesma velocidade. Então você precisa tanto prospectar quanto vender. Pô, mas eu vou fazer isso sozinho? A gente já vai entrar nesse ponto, tá? Porque o ideal é que você tenha os seus especialistas, né? O ideal é que você, se você trabalha sozinho, que você especialize uma parte do seu dia para prospectar e especialize uma parte do seu dia para vender. Ah, mas Daniel, pô, isso não cabe na minha rotina, porque eu também tenho que fazer visita técnica, eu também tenho que acompanhar a obra, eu também tenho que fazer um monte de outras coisas. Você concorda comigo que a partir do momento que você controla o teu processo de geração de demanda, que você controla as suas vendas, você consegue colocar uma pessoa para fazer essas visitas técnicas para você? Que você consegue colocar alguém para acompanhar essas obras para você? Que você consegue colocar alguém para colocar a sua esteira para rodar? Uma empresa que depende do empresário não é uma empresa. Ela apenas é um emprego. É uma empresa-emprego. Tá? E esse modelo de empresa-emprego, ele só funciona quando as coisas estão bem. Porque o empresário, vocês vão concordar bem comigo, ele é o último a receber. Então se você não tem a sua esteira de demanda rodando numa velocidade constante, em algum momento, ou você vai ficar sem receber, aposto que muitos de vocês já passaram por isso, né? Ou você vai morrer. Essa é a maior realidade. E aí como é que funciona um processo de vendas, né? Então, lá em prospectar, é quando você está identificando o interesse, a necessidade e o potencial daquele seu cliente. Tá? Então, a parte do meio, tá? A parte que está em azul mais escuro, é o cliente. Tá? A parte azul claro em volta é o ciclo do processo de vendas
que você pratica, que você aplica. Tá? Então, você vai prospectar, vai identificar ali quais são os interesses, né? Quando o cliente aceita avançar, né, você faz uma introdução, uma parte ali de qualificação, identificando as necessidades, né? Você ganha um compromisso. O que é isso? Você identificou a necessidade, você viu que ele tem fit, você viu que a dor dele é suficiente para que mereça, né, ali a sua atenção especial, né? E aí você ganha o compromisso dele com o quê? Pô, então beleza, vamos avançar então para a elaboração de uma proposta. Então você cria a proposta, apresenta, fecha o negócio, né, e aí o ciclo volta de novo lá para cima para o prospectar. Tá? Esse cliente ele vai interagindo com você, né? Então, quando você faz a introdução, ele faz uma análise da situação. Quando você identifica, quando ele reconhece as necessidades, você identifica essas necessidades, vê como é que você consegue ajudar ele, né? E aí ele começa a se motivar para a compra, né? E aí você ganha o compromisso e aí você vai dando sequência. Isso é o que faz esse cliente comprar, tá? E aí, agora é necessário que vocês se comprometam, tá? É muito importante que vocês tenham esse compromisso, tá? Porque se coloca aí no chat quem é que está preparado para a nossa nova realidade quando tudo isso acabar. Coloca aí no chat. Ou está preparado ou está se preparando. Que a partir de agora a gente vai entrar dentro, de fato, do processo de vendas. Tá? Agora que a gente já identificou todos os erros, né, tudo que a partir de hoje você vai se policiar para mudar e não cometer de novo, tá? Agora sim a gente vai entrar dentro do seu processo de venda. A partir de agora você vai aprender a construir o seu processo de venda. Galera, quem ainda não marcou o gostei aí, se estiver gostando, dá o gostei, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para receber. Boa, Carlos. Isso aí. Agora a gente precisa entender como buscar essas demandas, né? Isso aí. Vamos construir esse processo para você construir a sua geração de demanda para que quando elas cheguem você esteja preparado para isso. Isso aí, Marcelo. Ninguém tem, né, a menor ideia de como vai ser o amanhã. A questão toda é que desistir jamais, né? Então, beleza, galera, é isso aí. Vamos embora. Então, existem algumas etapas, tá, do ciclo de compra, que isso precisa estar muito claro para vocês. Essas etapas agora vocês vão se surpreender, tá? Primeiro, existe uma necessidade inconsciente, onde depois dessa necessidade inconsciente ela se torna consciente, ou seja, a pessoa descobre que ela tem uma necessidade, depois ela se torna interessada. Interessada não quer dizer que ela está pronta para comprar, tá? Ela está apenas interessada. A partir desse momento, ela muda para uma avaliação de como ela pode suprir aquela necessidade, tá? Depois ela compra e aí existe o pós-venda, que você vai tratar aquele cliente, né, galera, desculpa os latidos aí, tá? Assim como vocês, estou fazendo em home office. E aí tem o cachorro do vizinho aqui, que eu não sei se vocês estão escutando, mas ele está me incomodando bastante. E aí existe o pós-venda, que você vai tratar esse cliente
de uma forma diferente, né? Pois ele já foi seu cliente, então você vai atacar ele de uma forma diferente, vai administrar ele para que ele possa recomprar aí de você, tá? E aí, 97% das pessoas, de todos os potenciais clientes que você tem hoje, estão dentro dessas 3 fases iniciais. Ou ele não sabe ainda que ele precisa do seu serviço, tá? Ele não tem noção ainda que aquele síndico, que ele não tem necessidade de fazer aquele serviço, ou pelo momento, tá? Ou então ele é consciente de que tem aquela necessidade, tá? Mas tudo ao redor dele motiva para que ele não dê um próximo passo, que ele gere interesse em levar aquilo adiante. Ele não sabe dos riscos, ele não sabe dos prejuízos que ele pode ter, né? Inclusive legais, tá? Ou então ele está apenas interessado. Então, ou seja, 97% de toda a população de clientes está aqui, tá? E sabe para quem que vocês estão vendendo hoje? Sinto lhes informar, mas vocês hoje vendem de fato para 3%. Quem não tem um processo de prospecção, um processo de venda estruturado, hoje está vendendo para 3% de tudo que poderia, tá? E aí, como que a gente passa esse cliente de 97%, como que a gente chega nesses 97% e transforma esse cliente para os outros 3%? Essa é a sua missão no processo de prospecção, tá? É você mudar aquele cliente, gerar consciência, gerar interesse nele, que leve ele a começar a avaliar a possibilidade de comprar. Isso você consegue através de investigação, de qualificação. É você estar no cliente certo. É você saber quem é o cliente que possa estar necessitando do que você é especialista, tá? Então, esse é o grande segredo. Como que você vai passar esse cliente de uma etapa para outra? É falando do seu serviço? Você falando do seu serviço, o que você está estimulando? Você está estimulando nele objeções, você está estimulando... Você não vai mostrar para ele, falando do seu serviço, no que ele vai ganhar. Você só está falando de uma questão técnica. Falar do serviço, né, quem já participou de outros treinamentos, né, eu uso uma analogia aqui com o Mario Bros, né, que tem o Mario pequenininho, né? Coloca aí no chat quem é que jogou alguma vez aí Mario Bros. Então tem o Mario Bros pequenininho, né? E aí quando ele come a florzinha, o que acontece com ele? Ele fica grande jogando fogo. Qual é o grande objetivo do Mario Bros no jogo do Mario? Tá? O objetivo do Mario é salvar a princesa. Esse é o objetivo do Mario. Tá? A florzinha é o seu produto, é o seu serviço, tá? Se você não mostrar para ele o que ele conquista com o seu serviço, isso não vai, na cabeça dele, ele não vai conseguir enxergar como que ele chega lá na princesa mais fácil. Agora, quando ele pega a florzinha e vira o Mario grandão, jogando fogo, ele se tornou excepcional. Você vai dar, ele se tornou diferente, ele facilitou o caminho, ele facilita o caminho dele para resgatar a princesa. Então, não adianta falar do serviço. Tá? O que vai adiantar de fato você vender mais é você falar para o seu cliente o que você vai agregar para ele, o que ele vai ganhar em te contratar.
o que vai levar para ele de economia, o que vai fazer para ele, o que vai dar prazer para ele, o que vai dar poder para ele. Ou seja, entendendo qual é o seu cliente, conhecendo o seu cliente, você vai saber exatamente o que ele espera conquistar com você. E aí você deixa de ser a florzinha e passa a ser o Mário grandão jogando fogo. E o que você faz quando você fala do seu serviço? Muita gente não acredita, né, no cold call, né, naquela ligação fria, naquele e-mail que você dispara para prospectar o cliente. Por quê? Porque normalmente esses e-mails são falando de você. São falando da sua empresa, são falando do que você faz, são falando que você é o melhor de todos os concorrentes que tem no mercado. Ou seja, o que isso acontece? Quando eu recebo um e-mail desse, isso me incomoda. Acredito que incomode vocês também. Tá? Quando você recebe um e-mail de propaganda que não te agregue valor, tá? Isso gera incômodo. Então, você ligando para um cliente para falar como que você vai fazer aquilo, os produtos que você vai usar, que são melhores, isso tudo só vai incomodar o cliente. O que ele quer é enxergar como que você vai tornar ele o Mário grandão. E aí, isso você só vai conquistar achando as dores. Desculpe pelo erro de português, tá? Isso aí foi construído de ontem para hoje. Tá? Então, mas enfim, tá? Você só vai conseguir, de fato, gerar valor para esse seu cliente achando as reais dores dele. Tá? O que está incomodando ele? Qual o desejo de solução que ele tem? Tá? O que dentro da rotina dele ele não consegue mais conviver sem que seja resolvido. Achar a dor, resolver uma dor, tá? É o que mais importa quando você está atendendo um cliente. Tá? Ou seja, para você resolver uma dor, você precisa primeiro descobrir qual é essa dor. Então, o que a gente precisa entender, tá? O que a gente precisa encontrar quando a gente está ali fazendo essa qualificação, essa identificação, esse contato com aquele cliente, o diagnóstico, né? Como que você vai fazer esse diagnóstico? Você vai buscar nele dores, você vai buscar demandas, né, que ele tenha naquele momento, você vai entender quais as frustrações dele, quais são as necessidades que ele tem que não estão sendo atendidas. Então, esses são os pontos que você entende, que você compreende, né, ali é praticar a empatia, né? É você, de fato, receber uma ligação de alguém que está buscando te ajudar. Dá um exemplo aqui de operadora de telefonia. Ninguém aguenta receber telefonema. Você já é assinante, você já tem lá a tua operadora. E é horrível você receber o telefone ou de outra operadora ou até da mesma sua, né, falando, te vendendo o que ele faz. Ah, eu tenho a melhor coisa para você. Eu tenho esse plano, aquele outro plano. Isso é horroroso. Eu acho que ninguém gosta disso, né? Hoje em dia a gente nem lembra mais que do outro lado tem uma pessoa, né? É até comum a gente desligar na cara da pessoa, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Se essa mesma pessoa ligasse para você falando, ô Luísa, eu vi aqui o teu histórico de consumo, tá? E eu entendi que talvez você esteja pagando caro pela sua conta. Será que a gente pode bater um papo aí de 5 minutos para eu tentar te ajudar a você ter mais economia te encaixando num plano certo? No mínimo você vai estranhar, e vai querer ouvir o que aquela pessoa tem para dizer. Ou seja, você já ganhou a atenção dela. Tá? É diferente da mesmice, é diferente do que você está acostumado a ver, é diferente do que todo mundo está acostumado a ver. Tá? Então isso gera empatia. Né? A pessoa de fato ligou para você sabendo realmente quem você é. Né?
ela te estudou, ela buscou entender qual era uma possível necessidade sua. E ela só está te perguntando se para você aquilo vale a pena ser debatido. Tá? Não é nada demais. Tá? E isso pode ser feito tanto através de cold call, né, quanto através de e-mail. E aí como que funciona, tá, um processo de prospecção? Como que você vai montar a partir de amanhã, a partir de hoje, na sua empresa, o processo de prospecção? Primeiro, você vai identificar qual é o seu perfil de cliente ideal. Existe uma metodologia, tá, para você identificar esse perfil. Tá? Na nossa aula da semana que vem, a gente vai estar abordando exatamente isso. Tá? Como que você vai identificar o seu perfil de cliente ideal. Tá? O que é esse cliente ideal para você? É aquele cliente que te dá maior receita e maior taxa de conversão. É aquele perfil de cliente, né? São aquelas características, aqueles comportamentos, né, daquele cliente que normalmente ele fecha mais rápido com você, tá? E ele te dá mais dinheiro. Então, se você vai analisar, por exemplo, em um ano, é aquele cliente que te contrata 2, 3 vezes num ano. Tá? E te dá, por consequência, muito mais dinheiro. Com certeza você tem um cliente, os que são recorrentes, né, os que já te contrataram mais de uma vez, são clientes que te contrataram uma vez, há 2 anos atrás, e talvez nunca mais tenham te contratado. Né? E tem aqueles que te contratam com recorrência, né, com frequência. E aí você começa a entender o comportamento desses clientes. Tá? E aí, qual é o seu maior desafio depois disso? Construir a sua lista. O que é construir a sua lista? É você pegar esse cliente e multiplicar ele, e buscar muitos desses. Avaliar aqueles comportamentos e identificar aonde eles estão. Tá? Quando você começa a entender aonde eles estão, aí sim você inicia, tá, o seu processo de prospecção. Você constrói uma lista e a partir dessa lista, tá, você vai fazer as campanhas de outbound. A tua campanha de outbound, ela visa o quê? Tá? Ela visa você ou identificar uma indicação interna. Se você não tem acesso ao decisor, só tem acesso a um administrador do condomínio, você liga no telefone e cai direto no administrador, você não tem acesso ao síndico de fato, o que você vai buscar com essa campanha? Indicações. Tá? Esse cara vai ser, esse responsável, esse profissional, vai ser ele quem vai te indicar ao síndico. Talvez vocês já tenham passado por isso. Você liga, não, o responsável não sou eu, é o síndico. Tá ok, mas você pode me passar o telefone do síndico? Posso sim. Ou então, não, pode falar comigo mesmo. Acredito que as duas situações já tenham ocorrido. Tá? Porém, você vai perceber que o profissional que te deu o telefone do síndico, aquele ciclo de compra, ele estava dentro de uma perspectiva completamente diferente daquele outro que falou, não, resolve mesmo comigo. Quem concorda, coloca aí no chat, por favor. Fazendo isso, fazendo sua campanha lá de e-mails ou por telefone, tá? Você conseguindo a indicação, qual é o próximo passo? Vender o sonho. O que é vender o sonho? É você fazer a investigação. Tá? É você investigar aquele cliente, você qualificar aquele cliente para ver se ele de fato tem fit com a tua empresa, se ele tem a dor realmente grande, se ele tem um desejo de mudança, tá? Se ele realmente quer avançar dentro daquilo que você está se propondo a resolver para ele. Tá? A partir desse momento que ele está disposto a avançar, quando a gente coloca aí em passe o bastão, passe a oportunidade para o time de vendas. Ou seja, a partir do momento que essa prospecção for concluída, quando esse cliente for qualificado, tá? O teu time de vendas, e se o teu time de venda for você, aí sim você vai dedicar o seu tempo para essa pessoa. Esse é o momento em que o cliente
entrou de fato no funil de vendas, no funil da equipe de vendas. É ali que você vai dedicar o teu tempo. É ali que você vai fazer uma visita, é ali que você vai elaborar uma proposta, caso a visita seja produtiva. Tá? Então ali ele entra no funil, né, nas etapas de um funil de vendas de fato. Galera, ficou claro? Estou tentando ser o mais claro possível, tá? Mas às vezes, como isso faz parte da minha rotina, eu posso estar às vezes passando um pouco rápido. Quem tiver qualquer dúvida ou pergunta, coloca aí no chat, tá? Que ou eu vou respondendo se eu ler na hora, ou então depois a gente... E aí, entrando um pouco mais fundo, mais no detalhe desse processo de prospecção, aqui a gente falou de 5 etapas, tá? Mas se a gente for ver ali no detalhe sobre cada etapa, então, quando você vai construir ali o perfil de cliente ideal, tudo isso, você vai identificar, primeiro, quais são as empresas-alvo, ou seja, dentro desse mercado predial, do mercado de condomínios, quais são os condomínios, né, ou as empresas que normalmente compram de você. Tá? Qual é o perfil daquela empresa que normalmente compra de você? É aquele prédio, aquele condomínio maior, com mais andares, com mais condôminos, vamos dizer assim? Tá? Qual é esse modelo? Ali você vai identificar no detalhe qual é a empresa que tem fit com o teu negócio. A partir daí, você vai buscar, e aí é buscar literal, tá? No sentido literal da palavra. Você vai ver redes sociais, você vai ver Google, você vai tentar ligar para o condomínio. Normalmente os condomínios têm um telefone fixo que ou cai na portaria, enfim. Você vai usar todas as maneiras possíveis para achar o contato que te interessa. A partir do momento que você conseguiu o contato que te interessa, seja da administração ou seja do síndico, tá? Ou da administradora, tá? A administradora às vezes pode ser um bom canal de parcerias, né? Inclusive nós fechamos várias parcerias com administradoras. Após isso você vai tentar o contato de fato. Conseguiu o contato do decisor ou de quem toma a decisão ali, de quem pode te levar até o decisor, você vai de fato tentar o contato. Assim que você consegue fazer esse contato, o que você precisa? Tá? Você precisa de uma pequena abertura que gere valor rapidamente para esse cliente. Ou seja, o que eu estou te dizendo? Quando você pegar um contato, tá, na Engelink, por exemplo, e você ligar para ele, tá? Primeira coisa, como é que você gera valor rápido? Percebi aqui que recebi uma solicitação, né, do seu condomínio, do seu prédio, da sua empresa, que você está com dificuldade para resolver tal problema. Tem 5 minutinhos aí para a gente bater um papo? Então é aqui que você precisa gerar valor rapidamente. Ou seja, é você mostrar para ele que você está entrando em contato com o objetivo do seu contato. Logo após isso, a pessoa, não, pô, legal, quero sim, realmente estou precisando resolver esse problema, tal. Como é que a gente pode fazer? Você quer fazer uma visita? Então, antes eu preciso de um diagnóstico superficial, tá? Para eu entender de fato como é que está o seu cenário, como é que está o seu panorama aí, para ver como que eu posso te ajudar. Ok? Ok. Eu vou fazer algumas perguntinhas rápidas e tal, mas para entender aí o que eu posso já adiantar para você. Fechado. A partir desse momento, agenda, tá? Fez lá o diagnóstico, viu que faz o sentido fazer a visita, você vai agendar a visita ou agendar a reunião. Em momentos como esse atual, essas reuniões podem ser feitas online, tá? Quem tiver o meu contato aí de WhatsApp
e quiserem indicações de plataformas online para usar, pode me mandar uma solicitação lá. Assim que a gente terminar aqui, eu já mando. Tem várias no mercado, gratuitas, tá? Então, você tem como agendar reunião, você não precisa visitar, você não precisa ir até o local, tá? E vocês vão ver que essa vai ser uma das maiores transformações que a gente vai ter nesse mercado predial, nesse momento que a gente está vivendo, tá? Qual é a diferença de você visitar um condomínio, por exemplo, e você agendar uma videoconferência por um aplicativo onde você fica no computador para a tela ficar maior e, por exemplo, o síndico lá vai com o celular dele te mostrar aonde que ele está com problema? Não existe nenhum impeditivo disso acontecer, tá? Então, agende a reunião, nesse momento, agende essa reunião online, deixe isso claro para ele, tá? Seja muito claro e objetivo, né? O que eu vejo de maiores reclamações, né, nesse primeiro momento, nesse momento que a gente está vivendo, é que, mas ninguém quer receber visita agora. Simples, faz a visita virtual. Isso é uma dor que você está suprindo do teu cliente. Ele tem um problema para resolver, ele tem uma demanda, ele sabe que tem inúmeros fornecedores querendo atender ele, mas ele não consegue marcar a tal da visita técnica, tá? Então, sinceramente, vamos pensar fora da caixa, vamos buscar soluções, tá? Que a gente de fato consiga atender as necessidades desse cliente, tá? Então você agendou a reunião, enviou o convite, tá? Online. Perto da reunião, confirma com ele, tá? Ou seja, marcou, quando é que a gente pode fazer? Amanhã eu não tenho disponibilidade, vou marcar para depois de amanhã. Ok, depois de amanhã que horário? Tal horário. Deixa bem claro, tá? O dia e a hora. E aí você envia o convite logo depois que você agendar. Logo depois, não deixa para depois. Porque naquele momento, ele está com aquilo fresco na cabeça. Então, envia o convite, tá? Enviou o convite, tenta confirmar se ele recebeu. Recebeu aí meu convite e tal? É só acessar tal link e tal. Explica para ele como é que usa, tá? Pode ser pelo WhatsApp, pode ser por mensagem de texto, como preferir, ou até mesmo ligar, se não for um incômodo ali pro cliente naquele momento. No dia marcado, próximo do horário marcado, eu gosto de confirmar minhas reuniões da tarde na parte da manhã, tá? Eu confirmo na parte da manhã quem está marcado para a parte da tarde, tá? E eu confirmo no dia anterior quem está marcado para amanhã do dia seguinte, tá? Confirma essa reunião, tá? Mostra para ele a importância dessa reunião, o tempo que você vai dar de atenção para ele. Olha só, eu separei tanto tempo aqui na minha agenda para te dar atenção, então peço que, caso algum imprevisto aconteça, me avisa com um pouco de antecedência, para que eu consiga colocar outra pessoa nesse seu horário, tá? E aí sim, você entra de fato no funil de vendas, tá? Então isso aqui na verdade foi a gente abrindo mais, tá, aquele processo de prospecção de 5 etapas mais simples que eu mostrei anteriormente. Aqui a gente entrou no detalhe, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como que funciona o nosso processo de prospecção dentro da Engelink, tá? Como que a gente trata esses clientes internamente. Todos vocês chegaram até a gente de alguma maneira, tá? E aí vocês vão entender como funciona o nosso processo e como você replicar isso no seu negócio, tá? O que são os suspects? Tá? Os suspects são as pessoas que você suspeita, tá, que possam ter fit com o teu negócio, tá? Então, são suspects. E aí você vai buscar em alguma fonte de dados a confirmação se a sua suspeita de fato faz sentido, tá? Então, o que a gente usa, né, como fonte de dados? Existem N meios. O que a gente usa hoje em dia para buscar essas fontes de dados são LinkedIn e alguns aplicativos como o Snov.io, tá? Que eu vou falar um pouquinho dele numa aula que a gente vai tratar sobre
sobre ferramentas de prospecção, tá? Então, a gente vai tratar mais disso. Assim que eu tenho essas confirmações, tá, eles se transformam em prospects. A partir desse momento, eu pego esses clientes, esses prospects, e jogo dentro de um software de prospecção. Tá? Lá no meu CRM, quando ele vem para o software de prospecção, lá no meu CRM eu já classifico essa pessoa. Qual é a função dela, quem é a pessoa decisora dentro da empresa, se ele é um gerente de vendas, no nosso caso, se ele é um gerente comercial, se ele é enfim, tá? Se ele é o sócio do negócio. E aí eu jogo já dentro lá do meu CRM e inicio o meu processo de prospecção. Qual o software que a gente usa de prospecção hoje? Tá? 2 softwares. A gente usa o RD Station Marketing e a gente usa o PipeRun. O PipeRun ele serve tanto como software de prospecção como também o nosso software de CRM. Tá? Além disso, a gente também tem algumas listas frias que a gente compra, tá? E a gente coloca dentro também dentro do software de prospecção, tá? Para ver quem dali vai de fato evoluir, tá? Para um processo, quando que ele vai entrar dentro do nosso processo de vendas, tá? Quando esses prospects avançam para dentro do nosso software de vendas, que é o PipeRun, que eu acabei de falar, tá? Esse MQL é o Marketing Qualified Lead, tá? Então, esse cliente ele foi filtrado, tá? De forma automática, ele foi qualificado, a gente fez uma qualificação rasa nele, né? Onde ele se qualifique para receber um contato. Normalmente é quando o cliente se cadastra no nosso site, tá? Normalmente é quando o cliente responde um e-mail. Então todas essas formas da gente fazer contato com o cliente é exatamente aqui que ele entra. Ele já foi qualificado pelo marketing, né? Ele passou por uma campanha de marketing e ele entra dentro do nosso processo de vendas. Então, nesse momento, ele se torna um SQL. Tá? O que é o SQL? Sales Qualified Lead. Então, ele se tornou um lead qualificado para a equipe de vendas. Tá? Nesse momento, ele entra na minha etapa de pré-venda, onde o pré-vendedor, ou seja, vocês, quando forem fazer a primeira ligação lá de qualificação desse cliente, tá? Vocês vão estar nessa etapa, SQL. Tá? Então, quando você pega lá um cliente, lá no painel de cotações, por exemplo, todas as etapas passadas, como Suspect, Prospect, Lista-alvo, software de prospecção, tudo isso, a gente transformou esse cliente num MQL. Ou seja, a gente usou a nossa força de marketing para qualificar esse lead, ou seja, buscar um cliente que esteja procurando que esteja necessitando, que ele tenha uma demanda que vocês resolvem. Isso é o painel de cotações. Então, quando você entra em contato com ele, ele já é um SQL. Ah, mas às vezes o cliente não atende, às vezes isso, às vezes aquilo. Perfeito. Exatamente. Isso é uma parte da qualificação. Você, nesse momento que tentou ligar, não conseguiu falar qualquer coisa do tipo, mostra o que para você? Qual é a conclusão que você tem com isso? Que esse cliente não estava pronto para comprar. Ou ele estava curioso, ou ele já arrumou fornecedor por outro canal. Existem N motivos para esse cliente não te atender, não te responder e-mail, não responder mensagem. Às vezes ele já recebeu lá 2, 3 propostas, 2, 3 contatos, não quer mais falar com ninguém. Né? Então, existem N motivos, tá, para que esse cliente pare nessa etapa. Porém, você ligou, fez a qualificação, fez todas as perguntas que você precisa saber para você qualificar aquele cliente e avançar ele, tá, para de fato fazer a visita, fazer a proposta. A partir desse momento que esse cliente foi qualificado, ele se torna um SAL. Tá? O que é o SAL? Sales Accepted Lead. Tá?
é um lead que foi aceito pela equipe de vendas. Tá? Eu estou falando aqui em equipe, sei que muitos de vocês trabalham hoje praticamente sozinhos ou de fato sozinhos, mas você enxergando isso, você enxergando o teu negócio através de equipes, você consegue melhor planejar o seu tempo. O tempo é o único ativo que a gente tem que não é recuperado. Tá? Então, todo tempo que você perder, você não recupera mais. Tá? E tempo é, de fato, dinheiro. Cada tempo que você perde prospectando mais do que dando atenção que deveria para o cliente, vai te trazer um prejuízo. Cada tempo que você dedicar mais na venda ou alimentando a esperança ali por um cliente que não vai te levar a lugar nenhum, você podia estar prospectando, isso vai te dar menos dinheiro. Então, tempo de fato é dinheiro, tá? Galera, se alguém tiver ficado com alguma dúvida aqui sobre esse processo, tá? Só depois me chamar, e pode me chamar no privado, eu explico algumas coisas, alguns detalhes, tá? O tracking de e-mail a gente faz através do software de vendas, que é o PipeRun, tá? E também no RD Station Marketing, tá? Então a gente faz esse tracking de e-mail para analisar qual é a efetividade das campanhas que a gente está criando, tá? E aí a gente entra, tá, nessa etapa, que na verdade isso aqui é uma metodologia, tá, que foi criada por um grande nome que tem no mercado aí de vendas. É uma pessoa que leva muito conteúdo bacana, muito conteúdo rico, tá, para o mercado, que é o Thiago Reis. Inclusive depois até vou colocar alguns links aqui embaixo, tá, para você, caso tenha ficado com alguma dúvida, você entrar lá na aula que ele dá sobre Kanban Prospect, que é bem legal. Tá? O cara é, assim, hoje um dos maiores nomes no país sobre consultoria de vendas, sobre vendas. Tá? E aí, a primeira coisa, tá? A primeira etapa que a gente coloca, que a gente analisa, né, no Kanban Prospect, é o nicho de mercado, é a empresa, o modelo de empresa que você vai atacar. Tá? Então o legal disso aqui é que você consegue construir, né, todo um processo de forma visual, de forma colaborativa. Se você tiver equipe, você pode usar isso aqui junto com a sua equipe, tá, para construir. Então o primeiro passo é você, lá em cima, colocar o tipo de empresa. Tá? Nessa primeira parte, onde estão dores, sonhos e atividades, tá? Nessa parte, tá, você vai olhar para o cliente. Aqui é onde você fala do cliente. Você coloca, eu vou deixar também o link, tá, com o template desse modelo, tá, para vocês poderem imprimir e fazer através de post-it, né? Dá para fazer também através de PowerPoint, enfim, junto com quem tiver equipe, junto com a equipe, né? Então você consegue compartilhar e fazer juntos, mas você vai olhar para as atividades que ele realiza, quais os sonhos que ele tem, o que ele almeja, tá? E quais as dores que ele gostaria de resolver. Tá? Então, quais os sonhos que ele gostaria de ter e quais de atingir, né? E quais as dores que ele gostaria de deixar de ter. Tá? Desse outro lado, você vai falar de você. Dentro desse perfil de empresa, dentro desse perfil de cliente, com essas atividades, com esses sonhos, com essas dores, quais os produtos ou serviços que você tem que atendem a ele. Tá? Como que você faz isso? Tá? Aqui embaixo a gente analisa os tipos de cadência, qual é a sua frequência, tá, que você vai fazer isso, como que você vai fazer esses contatos, através de social point, através de telefone, através de e-mail, enfim. Nessa parte você vai colocar no detalhe qual é a tua frequência, como que você vai fazer isso com esse cliente, qual é a cadência que você vai criar em cima dele, tá? É muito importante, tá, que assim,
Por que existe a cadência? Tá? A maioria dos negócios são fechados após 5 follow-ups. Tá? Então você tem que dar atenção para o seu cliente. E aqui embaixo, quais as características desse cliente que você precisa avaliar, que ele tem, né, que você vai usar para você fazer o teu contato com ele e tudo mais. Então você precisa analisar algumas coisas, né, dentro do Kanban Prospect. Quem é o teu comprador, né? Qual é a sua dor? Nessa etapa de cima, né, o que você vai avaliar? Quem é o comprador? Qual é a sua dor? Qual é o seu sonho? E como que você ajuda ele? Tá? É exatamente isso que você vai olhar nesse painel de cima. E aí você vai entender o que ele executa diariamente, né, quais as suas atribuições e responsabilidades. Descrever o que o aborrece antes, durante ou depois dele realizar uma tarefa. Ou seja, você vai aqui entender quais são emoções negativas que ele possa ter. Tá? Os benefícios que o seu cliente espera, ou seja, qual é a dor dele, qual o benefício que ele teria sobre essa dor, o que iria de fato surpreendê-lo, né? Então, sejam emocionais, sejam economias, né, emoções positivas. E aí depois você vai pular lá para a primeira etapa da esquerda para a direita. Fez da direita para a esquerda, do lado de cá, você vai pular para o lado de lá. E aí você vai montar quais os seus produtos ou serviços que serão entregues, né? Ou seja, você identificar quais tarefas você auxilia o cliente a resolver. Você descrever quais dores seu cliente, do seu cliente você já aliviou com os seus serviços. Aqui não é para você falar o que você fez, tá? Não é para você falar como que você faz. Não é isso. É para você dar exemplos. Dê exemplos. No condomínio tal, com o síndico tal, eu fiz tal coisa, eu pude resolver mais rapidamente a dor que ele tinha com tal coisa, né? Então, é isso que são os cases de conquista de sonhos para ele, tá? E, por último, onde sua proposta de valor já criou ganhos para o seu cliente, como foram criados e onde você já ajudou com os seus serviços. Cases, tá? Use exemplos, né? No cliente tal, ele conseguiu superar a expectativa de entrega do serviço em menos tantos dias, né? Eu consegui resolver a segurança do condomínio tal dentro do orçamento dele em menos tempo. Então, assim, o que o teu cliente ganhou, tá? São cases, os exemplos, histórias que vão contar como que você pode proporcionar melhorias para o teu cliente. E aí, a cadência de prospecção. Como que você vai fazer essa cadência de prospecção? Foi o que eu acabei de falar, tá? 80% das vendas precisam de pelo menos 5 follow-ups para se concretizarem, enquanto 44% dos vendedores desistem antes da terceira tentativa. O que isso quer dizer? Mais da metade dos vendedores, tá, não estão fazendo mais do que 2 follow-ups. Mais do que 2 vendedores não estão buscando vender, buscando entregar valor para o seu cliente. E aí, como é que você consegue criar essa cadência de prospecção? Você precisa ter um plano sistematizado, que deve ser planejado previamente, deve ter o conteúdo das interações bem definido, você tem que ter os pontos de contato com o cliente, você precisa ter um objetivo muito claro e coerência com o tipo de empresa, tá? Além disso, você precisa ter série de interações, tá? Você precisa colocar isso dentro de uma série, dentro de uma frequência, tá? Então, uma cadência de vendas não é feita de ações
de forma isolada ou pontuais, tá? Ou espaçadas aleatoriamente. Tá? Ela consiste numa série de interações planejadas com espaçamentos padrões testados anteriormente. Além disso, quando você cria isso, você passa para diferentes métodos de comunicação. Tá? Então você deve usar diferentes métodos para se comunicar com o teu prospect, que com isso você vai aumentar as suas chances de efetivar essa venda. Galera, se teve alguém ainda que não deu o gostei e está curtindo aí o conteúdo, não deixa de marcar lá, se inscrever, tá? E ativar o sininho para receber os próximos treinamentos. E se tiverem dúvidas também coloca no chat aí, tá, galera? Os 5 elementos de um fluxo de cadência são duração, o conteúdo, as tentativas, o espaçamento e os meios de comunicação. Tá? Isso é o que vai definir a sua cadência, o teu fluxo de cadência. E como que você vai construir essa cadência? Primeiro, definir a quantidade de atividades. Segundo, criar os modelos de e-mails ou scripts de ligação, né? Vai depender de como que você vai colocar esse primeiro, né? Mas perca tempo, gaste tempo, tá? Investindo na criação desses modelos de e-mails e materiais de apoio. Tá? O que é material de apoio? É o que você pode gerar de informação para aquele cliente, tá? Que seja relevante para ele. E por último, criar o script de ligação, o seu roteiro de abordagem. Quais os filtros que você precisa ter daquele cliente, né, antes de passar ele, antes de avançar ele para um processo de negociação de fato. Galera, é isso, tá? Ficou alguma dúvida? Queria entender um pouco de vocês aí. Se ficou alguma dúvida, esses são nossas redes sociais. Tá? Agora também temos o canal do YouTube, onde a gente vai manter essa comunicação, esse treinamento constante. Assim que voltarmos, assim que entrarmos na nova normalidade, teremos os treinamentos presenciais, tá? Para quem é assinante, né? Para quem já faz parte, já quem é parceiro da Engelink. Tem alguém aí que está assistindo que não seja assinante ainda? Coloca no chat aí, por favor. Valeu, Eric. Feliz que possa ter contribuído. Espero que vocês já consigam. O principal disso tudo, tá? É de fato que vocês implementem. Se for interessante para vocês, tá? Criar uma reuniãozinha à parte com um número, tá? De clientes, um número de empresas, de pessoas, né? Para a gente montar o Kanban Prospect juntos, tá? A gente pode agendar isso também, tá? Manda lá pra gente por e-mail se for para quem é interessante fazer isso, e a gente monta essa aula, tá? Agora semana que vem, tá? Nós temos a próxima aula, que é um complemento dessa. Na verdade, assim, você hoje consegue estruturar o teu processo. Você consegue, por intuição ali mais ou menos, como você criar o teu perfil de cliente ideal. Mas semana que vem a gente vai mostrar a metodologia usada para você definir quem é qual é o teu perfil de cliente ideal. Tá? Você achar aonde está o teu ouro. Você identificar quem está guardando o seu ouro. E aí, de fato, você atacar, você ir lá, jogar sua lança no lugar certo, tá? Leonardo, pode mandar, eu vou colocar aqui, deixa eu escrever aqui para você, só um minutinho. Galera, manda nesse e-mail aqui, ó.
Pode mandar nesse ou pode mandar no meu direto também, tá? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Fico feliz, tá, de ter agregado valor aí para bastante gente. Às 8h10 da noite, acredito que vocês estejam abrindo mão de estar com as famílias, de estar fazendo alguma outra coisa, e que esse conteúdo tenha sido prioritário nesse momento de vocês, tá? O que define o dia de amanhã é o que vocês vão ser hoje, tá? Então, vamos para cima, que o resultado só depende de nós. Falou? Galera, muito obrigado aí pela presença, tá? Quem não se inscreveu no canal, se inscreve. Quem não ativou o sininho ainda, ativa. E não esquece de dar o like também para mostrar lá para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Tá bom? Falou, galera. Boa noite a todos aí, bom descanso e até o próximo treinamento.